Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa. Hoje é dia de vídeo novo pra gente falar sobre o primeiro semestre de 2024. É quase uma tag 50%, mas na verdade não é, porque na verdade geralmente eu não me dou muito bem com esse tag de 50%, porque tem algumas coisas que não encaixam no que eu sigo, né? Lendo geralmente, por essa coisa de lançamento, que eu não sou muito ligada, adaptação, que eu evito. Então, resolvi, né, misturar tudo e fazer um resuminho breve falando sobre o que eu pretendo ler ainda no segundo semestre, sobre os favoritos do primeiro semestre e a quantidade de livros que eu li até agora, na verdade não, até o final de junho, né, quando fechou aí o primeiro semestre do ano, que foram, então, 30 leituras concluídas, menos do que eu esperava, porque, como eu sempre digo, a minha meta de leitura deste ano era 80 livros, mas só consegui ler 30, então fiquei devendo aí 10 livros pelo menos. Na verdade, geralmente eu leio mais no segundo semestre do que no primeiro, mas esse ano não sei se isso vai funcionar, se isso vai seguir da mesma forma, então queria ter lido mais, não deu certo, mas tá tudo certo. Conseguindo chegar ali pelo menos aos 50 livros eu já fico feliz, então estamos no lucro, né? Vamos começar sobre parte boa, então, que as leituras favoritas até o momento. Foi difícil de escolher porque eu percebi que, apesar de estar lendo muitas coisas físicas, né, tô desafogando um pouco dos livros físicos que eu ainda tenho na estante e não li, não foram grandes leituras, então foram poucas aquelas que eu realmente disse, meu Deus, que leitura fantástica, por diferentes razões, é claro. Então, separei aqui para mostrar para vocês 5 livros, eu tinha feito uma listinha um pouquinho maior, mas eu achei que, né, não era justo, sendo bem honesta, então separei para esse vídeo aqui 5 livros que foram realmente fantásticos, né? Foram os favoritos aí do primeiro semestre. Vou começar, não tem ordem, tá? Mas vou começar então pela Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, da Sangu Mandana, que é uma fantasia fofa, que me lembrou muito A Casa no Marcerulho, e trouxe essa coisa de nostalgia, essa coisa de crianças aprendendo a usar magia e tal. E tem a nossa bruxinha, que é a Mika Moon, que ela é maravilhosa, inclusive, essa personagem, que vai ensinar ali magia para essas crianças. E eu amei essa leitura, foi muito fofa, muito... uma leitura meio que foi um conforto, assim, ler ela do início ao fim, gostei demais. E terminei esse livro suspirando, então, principalmente por isso, foi uma leitura que eu ainda não esqueci. Vamos dizer assim, né? Agora uma fantasia um pouco diferente, que é o caso da República do Dragão, da R.F. Kuang. Eu terminei A Deusa em Chamas em julho, então não coloquei nessa conta. E óbvio que República do Dragão não poderia ficar de fora, porque essa trilogia foi fantástica. E esse livro aqui, esse segundo livro, teve muitas reviravoltas, o que foi fantástico. E que eu fiquei chateadíssima também ali no final do segundo livro, mas a leitura em si, tudo que aconteceu, como aconteceu, os sentimentos que essa autora consegue despertar na gente, foi fantástico e foi tão bom quanto o primeiro. A Guerra da Papoula talvez, não sei, às vezes eu fico pensando qual que é o meu favorito dessa trilogia. Esse aqui briga muito com o primeiro. Outro também, esse aqui eu li lá em janeiro, se não me engano foi fevereiro, agora não me lembro direito, mas foi bem no início do ano e foi uma grata surpresa. Eu tava subestimando, na verdade, esse livro, e foi realmente tudo que eu já ouvi falar sobre ele, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, o primeiro livro da série Millennium, da trilogia, porque eu vou ler só a trilogia a princípio, né? Inclusive o segundo livro tá me esperando aqui na estante pra ler, tá ali embaixo até. E enfim, foi sensacional, não estava esperando. Eu tentei ler esse livro umas 2, 3 vezes, não estava dando certo. Mas aí quando eu insisti esse ano, aí quando eu engatei a leitura, não consegui parar e foi sensacional. Com o autor, né, como é de outro país, se passa em outro lugar, então um lugar diferente também, que trouxe essa diferença aí, que não é só uma investigação, não é só um caso de uma jovem que sumiu e um jornalista aqui investigativo. Enfim, é muito mais, foi uma leitura fantástica, adorei demais essa leitura. Aí mais uma, percebi que tem muitas fantasias esse ano. Um livro que eu li em um dia, apesar dele ser grandinho, que foi Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Outro livro que eu pensei que não seria tudo isso que diziam, né, tava um maior hype, e pensei, não
não deve ser tão bom assim. E realmente foi, tanto que eu li isso aqui, devorei ele em um único dia. Adorei os personagens. De novo, a gente tem jornalistas aqui, que sempre me atrai para ler livros quando tem, né, pessoas na mesma profissão que eu. E foi uma ótima leitura, muito boa demais, viciante. E já tô com o segundo livro também aqui para ler, para fechar a duologia, né? E com deuses, que eu acho que essa coisa de deuses vai estar mais presente lá no segundo livro. Então tô bem curiosa. E pra ver como é que vai terminar a situação desse nosso casalzinho aqui. Rivais, que não são tão rivais assim. E que é maravilhoso. Enfim. Fantasia, romance, tem um pouquinho de tudo nisso aqui. E é maravilhoso. E aí, pra encerrar, um livro que não é uma fantasia, é um romance contemporâneo. Que eu ri demais, eu me diverti demais com essa leitura. Foram altas gargalhadas. Inclusive eu já li o segundo livro, que também me rendeu boas risadas. Mas o primeiro ainda é meu favorito, que foi o Disquetê para Titios, da Jessie Sutanto, que é essa autora maravilhosa aqui. Inclusive, vão lá ler Disquetê para Titios, que ainda não leu. É um romancezinho que, na verdade, o romance fica bem em segundo plano. A questão aqui é a nossa personagem principal com as queridas titias e mãe e titias, né? Que é Madeline, que eu sempre tenho que conferir o nome dos personagens, né? Da nossa Madeline Chan, com suas tias, que são loucas. Elas têm um negócio, então, de família, de casamentos, né? Elas organizam casamentos, os casamentos têm que ser perfeitos, e ter uma morte num casamento dá azar, né? Mas é exatamente isso que vai acontecer nesse livro. Então a gente vai ter um morto aqui presente durante o livro inteiro. E isso não é spoiler, porque isso, na verdade, é o plot dessa história. Inclusive, tá aqui atrás. Começou a embaçar, mas tudo bem. Um assassinato que foi acidental, realmente. Um casamento com 2.000 convidados e 3 gerações de uma família assim na Indonésia, nos Estados Unidos. Isso aqui é maravilhoso, muito divertido. A gente tem as tias preocupadas que o casamento não pode dar errado, ao mesmo tempo que elas são completamente piradinhas e de um jeito muito divertido. E elas não falam direito ali o idioma, o inglês, né? Assim como Madeline, às vezes não fala muito bem a língua da própria família, que também foi algo interessante que foi trabalhado aqui durante o livro. A questão da família, de que as mulheres ficam, os homens da família geralmente vão embora. E a própria personagem principal entendendo um pouco mais realmente da família dela e aceitando a loucura e o quanto ela mesma também é louca. Então ela tá enfiada ali no meio disso tudo e elas são fantásticas, essa família inteira. Então assim, maravilhoso, amei. E o nosso Nathan aqui, né, o personagem masculino, o casalzinho, né, o parzinho romântico dessa história, eu acho ele maravilhoso, porque ele embarca na maluquice junto, então, enfim, maravilhoso, história maravilhosa, super divertida, e que eu fui muito fã. E isso aqui não é uma resenha, né, acabei falando demais, mas foi com certeza um dos meus favoritos do ano. E agora, vamos falar um pouquinho sobre metas, né, do que eu pretendo ler aí para o resto de 2024. Porque eu tenho 2 listas que eu não cumpri ainda, que estão bem longe de estarem cumpridas, que é o de 20 livros para ler em 2024 e a lista de livros que eu prometi ler no passado, nos últimos anos, mas eu não terminei e provavelmente não vou terminar esse ano também. Mas tá aqui realmente as minhas listinhas, tá? E passando rapidamente por elas, eu vou destacar alguns que eu realmente quero tentar cumprir esse ano. A meta de 20 livros para 2024 eu quero ver se eu consigo cumprir. Que a gente tem Ana Karenina, a gente tem Pais e Filhos, Frankenstein, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, Pachinko, Olhai os Lírios do Campo, 100 Anos de Solidão, Fausto, Os Buddenbrooks, Guerra dos Mundos, A Divina Comédia, Herdeiras do Mar, O Mar Sem Estrelas, Duna, O Conde de Monte Cristo, Eragon, A Fúria e Os Irmãos Karamazov. Muitos clássicos desse ano, não consegui ler nenhum ainda de clássicos realmente. Então eu quero dar um jeito nisso e começar a ler esses livros das listas mesmo, né? Que é uma coisa que eu tô devendo, como dá pra perceber. E aí da outra lista eu tenho muita vontade, quero realmente ler esse ano, principalmente As Boas Mulheres da China,
dando seguimento aí nas leituras de autores asiáticos com temas que tratam sobre, né, as mulheres, principalmente aí na Ásia, que tem muito, né, as questões são complicadas, como deu pra ver lá em Kim Jong e a vegetariana, mas no caso aqui são mulheres chinesas, então a gente vai dar uma mudadinha aí no ambiente. Aí também, antes que o café esfrie, que eu quero muito terminar de ler, eu comecei e não terminei. Caminhos Cruzados, que é do Érico Veríssimo, outro livro do Érico, que eu preciso realmente ler, né? Almas Mortas, do Gogol, e O Poderoso Chefão, que também, sim, O Poderoso Chefão. Eu tenho esse livro na estante, faz muito tempo que eu queria ler e eu não consegui terminar, não consegui nem começar, na verdade, há muito tempo, né? Então eu quero ver se eu faço isso e realmente dou um andamento nessa lista. A minha lista, essa segunda lista, acaba tendo muitos livros da primeira, porque eu geralmente faço as minhas listas reaproveitando as listas passadas que eu acabei não cumprindo. Então eu quero muito dar andamento nessas leituras e continuar tirando os livros da estante, né? Concluindo os livros que eu tenho, porque eu tenho muita coisa ainda na estante que eu quero ler e quero ver se consigo fazer isso no segundo semestre. Neste segundo semestre que já começou, né? E é isto. Essas são as minhas considerações, já que a imagem está embaçando, né? Peço desculpas, mas infelizmente nessa época do ano é complicado. Mas é isto. Estas são as metas para o resto do ano, os favoritos. E, né, vocês já souberam que eu li 30 livros esse ano. Vamos ver se dá tempo de chegar ao menos perto da minha meta do ano, que era de 80. Não sei quantos vou terminar, né? Mas a gente vai descobrir em dezembro. É isto. Me contem aqui nos comentários se vocês também têm a listinha de vocês, livros que vocês querem ler durante o ano de 2024 e quais livros vocês já conseguiram concluir. Me contem aqui nos comentários. E é isto. Vou ficando por aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima.